Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa reflexão partindo da nossa proposta de refletir através de uma leitura a carta aos Hebreus. E nós vamos fazer o nosso quinto encontro. Vai ser um encontro mais curto, o próximo vai ser mais denso, que vai ser simplesmente o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Trata como tema da importância decisiva da salvação anunciada. Vamos ver o texto com leitura. Por isso, devemos levar mais a sério a mensagem que ouvimos, se não quisermos perder o rumo. De fato, se a palavra transmitida por meio dos anjos se mostrou válida, e toda transgressão e desobediência recebeu um justo castigo, como poderemos nós escapar do castigo se não dermos atenção a uma salvação tão grande? De fato, depois de ter sido promulgada no início pelo Senhor, esta mesma salvação foi confirmada no meio de nós por aqueles que a tinham ouvido. E Deus apoiava o testemunho deles mediante sinais, prodígios, milagres, de todo tipo e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme a sua própria vontade. Este é o texto que nós vamos estudar, ler, tentando entender. Ele começa com uma consequência. Por isso, devemos levar mais a sério a mensagem que ouvimos. Por quê? Tendo em vista o que ele havia falado antes, quem é Cristo Jesus, né, no capítulo 1, é apresentado que o Filho é maior do que os profetas, o Filho é maior do que os anjos, que o Filho é Deus, que os anjos servem o Filho. Então, o Filho não é um anjo, mas os espíritos angélicos estão a serviço do Filho. Eles servem o Filho. Esses mesmos anjos que servem ao Filho também servem aos homens, aqueles que devem receber a salvação como herança. Então, como consequência, devemos levar mais a sério a mensagem se não quisermos desviar do caminho. Ora, há uma realidade da superioridade da salvação que o Filho traz. Não se trata simplesmente de uma ação divina, daquilo, como vamos ver, que foi promulgado pelos anjos, mas daquilo que foi instaurado pelo próprio Filho, e isto dá uma seriedade maior. É o próprio Filho de Deus, que é Deus, que nos traz este elemento fundamental da salvação. E diz assim: o argumento é a adesão à salvação realizada em Cristo Jesus, o Filho. Ele continua no versículo 2. De fato, se a palavra transmitida por meio dos anjos
se mostrou válida, e toda transgressão e desobediência recebeu um justo castigo. Então, essa expressão que ele diz: se a palavra anunciada por anjos, intermediários, mensageiros. O anjo não é o autor da mensagem. O autor da mensagem é Deus. O anjo é aquele que transmite a mensagem a um destinatário, que são os homens. Ele faz aquele caminho de mediação, né? Ele diz: a palavra anunciada por anjos, fazendo referência à revelação do Sinai. Ele afirma que aquilo que foi revelado no Sinai foi revelado pelos anjos. Nós podemos ver na carta aos Gálatas o argumento de São Paulo, no capítulo 3, no versículo 19. Diz assim: a lei promulgada pelos anjos, né? E, no caso, se a lei foi promulgada pelos anjos, né, um homem serviu de intermediário. Quem que foi esse homem? Moisés, né? Quem promulgou a lei foram os anjos, mediado por Moisés. Também nós encontramos lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 53, que diz assim: vocês, aqui no caso é Estevão que está falando, aqueles que iriam matá-lo. Vocês receberam a lei promulgada através de anjos e não a observaram. A palavra que tinha sido anunciada por anjos, a antiga aliança do Sinai, entrou em vigor, ficou valendo. E toda transgressão a esta lei, que foi promulgada pelos anjos, né, e a desobediência a esta lei, fez com que esse povo recebesse a justa retribuição, a paga, né? Porque no Antigo Testamento vigorava uma lei que não vigora mais no Novo Testamento: olho por olho, dente por dente. O homem, no Novo Testamento, não é chamado mais à vingança. Esta é deixada para Deus. O homem, na sua realidade, é chamado a ser alguém que é capaz de dar o perdão e perdoar. Esta é a consequência, né? Então não é mais aquela lei olho por olho, dente por dente. Aí vem o versículo 3 que diz assim: como poderemos nós escapar do castigo se não demos atenção a uma salvação tão grande? Olha, aqui mostra que a salvação que Jesus traz é superior àquela do Antigo Testamento, porque agora ela é selada através do próprio Filho, autor da salvação, autor da nova aliança. Então, faz uma comparação, né, com aquilo que é antigo. Escaparemos ao negligenciarmos tão grande salvação? Uma salvação que apresenta definitiva, uma salvação final que é trazida pelo próprio Filho? Aí segue o último versículo, versículo 4, que diz assim: E Deus apoiava o testemunho deles, mediante sinais, prodígios e milagres de todo tipo e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme a sua própria vontade. A realidade, né? Uma coisa é o fato que vem do anúncio do Senhor. Outro
é o fato da confirmação por aqueles que ouviram este anúncio e nos transmitiram, as testemunhas oculares, que nos dão garantia da veracidade de tudo aquilo que eles vivenciaram e nos transmitiram, né? São essas testemunhas oculares que garantem a verdade do Cristo e garantem a verdade da sua salvação. Essa salvação que foi iniciada por ele. Então, a salvação anunciada pelo Senhor, ela veio confirmada pelas testemunhas oculares, que têm esta autoridade desse anúncio, né? E foram também confirmadas, este anúncio foi confirmado pelo testemunho do próprio Deus. Então, aquilo que foi anunciado pelo Senhor, testemunhado pelas testemunhas oculares, por aqueles que vivenciaram este fato, também foi testemunhada pelo próprio Deus. Aqui esse Deus é o Pai. Com quê? Sinais, prodígios, milagres de toda sorte. E por dons do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus na terceira pessoa divina, que caminha e confirma a missão dos discípulos, dessas testemunhas oculares e depois os seus sucessores. E também a nós, como herdeiros dessa pregação da tradição da Igreja, segundo a vontade divina. Novamente, aqui lembro um argumento que eu sempre trabalho no Evangelho de João, lá no capítulo 20. Jesus diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão dos discípulos tem como autoridade o Filho. É o Filho quem envia os seus discípulos numa missão. Porque ele recebeu essa missão do Pai, ele passa essa missão aos seus discípulos. Para acompanhar essa missão, Jesus confere o Espírito Santo que acompanha a igreja na história. Então diz, recebei o Espírito Santo. A igreja é assistida pela terceira pessoa divina, o Espírito Santo, para uma missão, né? Então, esse Espírito Santo, né, mostra essa presença divina que faz realmente confirmada o testemunho de Deus naquilo que Jesus fez, transmitida pelos seus discípulos. Sinais, prodígios, milagres e toda sorte de ações. Quando você olha, né, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, lá em Pentecostes, diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. É o capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. De repente veio do céu um barulho, como o sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceu então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O mesmo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: quando terminaram a oração, estremeceu o lugar em que estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem anunciava a palavra de Deus. Também nós vimos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 44, 45, quando fala lá, né, na casa de Cornélio, né, Pedro. Então, capítulo 10, versículo 44 a 45. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham ido com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os pagãos. Aqui se trata também, nós podemos dizer, o Pentecostes pagão, né? O Espírito Santo que abre a igreja
aos pagãos, né? Não fica restrito ao círculo dos judeus. Mas, quando você pega também 2 Coríntios, fala assim: no meio de vocês se realizaram os sinais do verdadeiro apóstolo. Né? Quais são? Toda a prova de sinais, milagres e prodígios. Como também no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 12. Muitos milagres e prodígios eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. Esses sinais davam a garantia daquilo que o Pai, né, havia confirmado, havia testemunhado em favor do seu Filho, que veio da pregação dos apóstolos, mas também da realidade de Deus que agia neles. E, acima de tudo, que agia nos apóstolos e dava, então, esses dons do Espírito Santo, né, segundo a vontade divina. Então, Deus mesmo também confirmava aquilo que era a pregação dos apóstolos, porque confirmava aquilo que foi a missão do Filho, aquilo que o Filho realizou em nosso favor. Diante disto, o mistério do Cristo vem centralizado. O mistério da salvação que ele realizou em nós por meio da cruz. Este mistério de salvação realizado em nós por meio da cruz, como veremos nos versículos seguintes, mostra que esta aliança é superior à aliança do Sinai. Porque aquela aliança, segundo o Novo Testamento, não foi dada por Deus, entre aspas, né, mas pelos anjos, né, que promulgaram esta aliança como mediador Moisés. Agora não. A nova aliança, que é instaurada através do sangue de Jesus na cruz, é agora uma aliança nova. É o próprio Filho de Deus que a estabelece. Diante desse mistério, fica para nós esse desafio que diz: devemos levar mais a sério a mensagem. Porque esta mensagem veio cravada, veio marcada pelo próprio Filho de Deus. Não é um profeta, não é um anjo, é o próprio Filho, que é Deus, que se manifestou a nós, morreu na cruz e nos deu a salvação. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Paz e bem a todos.